Você já deve ter escutado aquela frase: Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Você também já deve ter escutado que você precisa encontrar a metade da sua laranja. Mas hoje a gente está aqui para te dizer que essas duas frases temos uma que é verdadeira e a outra que é Falsa. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre Relacionamento e propósito. Então, vem com a gente! Roda a vinheta. Danoninho, tá, meninas? Qual que é o seu assunto de hoje mesmo? Relacionamento e relações. Deixa eu falar. Oi, meninas! Tudo bom? Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente tá aqui pra falar de um assunto muito importante. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e essa é a... Sou a Rayane. A gente é responsável, eu pela parte sentimental do Posições e a Rai Pela parte de propósitos e ministérios. Isso aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho pra vocês sobre qual a relação dessas duas áreas, da área sentimental e da área ministerial e profissional. Pai! Então, para iniciar todo o nosso vídeo, uma das coisas muito importantes e que foi falado no nosso encontro é que antes de você achar aquela pessoa ideal, aquela pessoa que vai viver a sua vida com você, você precisa saber o propósito que Deus tem para você. A Rai explicou um pouquinho disso no nosso primeiro encontro. E se você não foi e tem alguma dúvida, manda lá no nosso Instagram, que é @posicione-se_, que a gente vai estar respondendo tudinho pra você e também te auxiliando a você começar a tentar entender um pouquinho mais no seu propósito para daí pensar no futuro relacionamento. Para esse assunto, nós separamos o texto base Gênesis 24, onde Abraão, já na sua velhice, pede para o seu servo fazer uma promessa a ele, de encontrar uma mulher para Isaac, mas ele pede para que ele não procure entre os cananeus. Você deve estar se perguntando por que o servo de Abraão não podia procurar entre os cananeus. Eu vou te contar um pouquinho mais da história do povo cananeu. Na Bíblia conta a história de Noé, que foi quem construiu a arca, e ele também tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Cã era o seu filho mais novo. Certo dia, Noé ele se embriagou tanto com o vinho que ele acabou tirando todas as suas vestes e ficando totalmente nu. Cã, ao ver aquilo, ele foi direto contar para os seus irmãos para que vejam o que o pai estava fazendo. Seus irmãos tiveram uma atitude totalmente diferente. Eles tiveram uma atitude de honra com o pai dele, pegaram um pano e cobriram a nudez do pai. Noé, quando acordou e ficou sabendo de toda essa situação, ficou extremamente bravo com Cã pelo que ele tinha feito, sabe? Pela desonra que ele tinha feito. Então ele foi e amaldiçoou a terra de que Cã era pai, que era Canaã. Ele amaldiçoou falando que aquela terra seria uma terra de servos e somente de escravos. Então aí a gente já consegue ver, né, que Abraão ele não queria que seu filho, Isaac, casasse com uma mulher que viesse de uma terra amaldiçoada. Na história também conta que Abraão ele tem uma promessa muito grande do Senhor, que os descendentes dele seriam mais numerosos do que as estrelas que estão no céu. Então, Abraão ele sabia o seu propósito, ele sabia o propósito dos seus filhos, dos seus descendentes. Ou, consequentemente, Isaac também sabia o seu propósito. Então, daí já estava na hora de Isaac conseguir uma mulher, já estava na hora de Isaac começar um relacionamento. Então o servo de Abraão, preocupado, pergunta para ele: e se essa mulher não quiser vir comigo? Então Abraão responde: se ela não quiser ir com você, pode considerar essa promessa cancelada, porque ele sabia da importância do propósito e ele sabia que podia confiar em Deus. Após Abraão ter dado as orientações para o seu servo, ele saiu com seus 10 camelos para a terra dos descendentes de Abraão. Lá, ele chegou mais ou menos no final da tarde, que era o horário em que as mulheres iam buscar água até o poço. Então, ele orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me nesse dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado dessa fonte e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber. E ela responder: bebe, também darei água aos seus camelos?
seja essa a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que fosse bondoso com o meu senhor. Antes mesmo que ele terminasse essa oração, surge Rebeca. E aqui tem mais um ponto. Esse ponto nos mostra que quando nós estamos focados na presença de Deus e nos sonhos que Ele tem para nós, e não nas nossas vontades, nós temos êxito nas nossas missões. Ele nos mostra o que Ele quer. Ele que vai conduzir aonde você tem que ir e quem você tem que namorar. E logo quando Rebeca chegou, ela fez exatamente o que o servo de Abraão tinha pedido ao Senhor. Então, a gente já vê aí que ela tinha um coração muito de serva. E ele tinha orado por uma mulher que tivesse o coração muito de serva. Então a gente também tira esse ponto, sabe? Quando você estiver em busca da pessoa que você vai passar o resto da sua vida, além de pensar, além de já saber o seu propósito, além de reconhecer a importância do propósito dessa pessoa ser semelhante ou igual ao seu, é muito importante que ela tenha um coração de serva, que ela seja uma pessoa que ela goste de servir, que ela ame servir, que ela, sabe, que o coração dela arda por isso, sabe? Que ela consiga tratar as pessoas como Jesus trataria. E assim foi a mulher que o servo pediu. E assim foi a mulher que veio até ele. Oh, Jesus de molho! Fala, vem na colinha. Essa é a Amora! Gente, essa é a Amorinha! O propósito dela é ser um dog muito fofo! Sim! E ela ainda não achou outro dog que tenha o mesmo propósito. Então você, que tem um dog, que tem o propósito de ser muito fofo, escreve aqui nos comentários o nome do seu dog e manda uma fotinho. A gente sabe quem tem aparência não interessa muito assim. Mas hashtag vamos achar um namoradinho para a Amora. É, uma pessoa que tem que ser agitada, porque ela é assim, entendeu? Ela é bem louca, e que gente. entenda que ela é desastrada. E ela sabe dar patinha, ela senta. Ela lambe. Ela não gosta muito de abraços, mas ela não morde, ela só não gosta mesmo. Então manda um beijo agora. Ela vai mandar um beijo. Tchau! Agora eu vou jogar ela pela janela de novo. Peraí. Tchau, Amora! Então Rebeca começa a encher os cântaros daqueles camelos e do servo. E ele começa a observar as atitudes de Rebeca. Ele começa a ver se ela realmente estava disposta. E ela realmente estava. Ela era uma mulher ativa e estava ali para fazer a obra, para servir. Isso nos mostra que nós devemos sempre observar aquela pessoa que a gente gosta. Isso não é errado, porque nós devemos conhecer a pessoa com quem nós queremos nos envolver e saber se isso realmente agrada ao Senhor. Então ele pergunta a Rebeca se ele pode passar a noite lá na casa dela com os seus camelos e os servos. E Rebeca diz que pode sim. Chegando lá, a família dela quer saber o motivo dele estar ali. E eles também oferecem comida a ele. E ele diz que não vai comer enquanto ele não falar o motivo dele estar ali. Então aquele servo começa a contar que Abraão é o senhor dele e que ele é muito rico, que ele já está na velhice e está procurando uma mulher para seu filho Isaque. Ele conta também que quando ele chegou naquela terra, ele começou a orar para o Senhor mostrar quem seria a esposa de Isaque. Então surgiu Rebeca, enchendo o cântaro, se dispondo a servir e dizendo que isso realmente veio do Senhor. E no coração da família da Rebeca, eles receberam muito bem essa notícia e falaram: isso realmente vem do Senhor. Eles gostaram muito da ideia, então eles convidaram eles para passar a noite ali. No dia seguinte, como a Rai já falou, eles gostaram muito da ideia, eles falaram sim, a gente vê que isso realmente é algo que vem de Deus, que tem um propósito em Deus nisso. No dia seguinte, o irmão de Rebeca e a mãe dela pedem para o servo para que ela possa ficar lá só mais um pouco, ficar mais uns 10 dias, mais ou menos. E o servo fala: não, eu preciso que ela vá comigo agora para a terra do meu senhor. Então, o irmão de Rebeca resolveu chamar Rebeca e perguntar a opinião dela. Então eu vou ler essa partezinha para vocês. Então ele disse: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? E ela respondeu: sim, eu quero. Aqui a gente vê que Rebeca ela também tinha convicção de que aquilo fazia parte do propósito dela. E em nenhum momento ela foi obrigada a ir, ela foi por livre e espontânea vontade. A gente pode tirar vários princípios em relação a isso. A gente pode ver que o propósito deles era muito semelhante, principalmente se a gente continua lendo o texto. No texto, quando o irmão dela vê que ela realmente quer ir, ele abençoa a vida dela, dizendo assim: que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, que a sua descendência conquiste a cidade dos seus inimigos. Vocês conseguem ver
o tamanho da conexão do propósito deles, Abraão, ele tinha o propósito de ter seus descendentes mais numerosos que as estrelas do céu. Consequentemente, Isaac também tinha essa promessa sobre a vida dele. E Rebeca, o irmão dela acabou de profetizar a mesma coisa sobre a vida dela. Então, a gente vê aqui que Deus, ele não tá unindo somente pessoas, ele tá unindo propósitos, ele tá unindo coisas que vão acrescentar para o reino dele. Isso a gente pode pegar muito também na questão de julgo desigual. Vou citar um exemplo. Temos a Maria. A Maria, ela é uma menina muito firme na igreja. Ela serve na casa do Senhor e ela tem um lindo propósito, um lindo chamado para ser missionária na África e cuidar das crianças. Ela tem convicção desse chamado no coração dela. Chega um dia João na igreja e ela começa a se interessar por ele. Ela começa a ver que ele também é um servo, ele é um homem de Deus. Porém, o chamado de João é para ser um baterista famoso no Canadá. Ou seja, em algum momento, se eles entrarem num relacionamento, um dos propósitos de um deles vai ser esquecido ou vai ter que ser deixado para trás. E é aí que a gente vê, né, o quanto isso influencia, porque o seu propósito vai moldar a sua vida inteira. E o quanto a nossa sabedoria tem influência em cima disso também. Rebeca, ela foi sábia, ela sabia do propósito dela. Abraão, ele sabia do propósito dele e do propósito do filho dele, que era Isaac. Então Deus, ele uniu propósito e não pessoas. E também voltando à nossa pergunta do começo do vídeo sobre metade da laranja, isso também não existe. Você deve estar se perguntando, tá, mas Rebeca ela era uma mulher certa para Abraão, o propósito deles batia e tudo mais. Sim, mas Rebeca não era a única, sabe? Então não vai existir só uma pessoa com um propósito igual ou parecido com o seu. Existem várias, mas daí vem a questão da escolha. Nós temos a escolha nas nossas mãos. E o que a gente vai fazer com ela, sabe? Então, não existe isso de metade da laranja. Você pode escolher, você tem o livre-arbítrio para escolher isso. É muito importante nós termos sabedoria na hora de escolher. Então, nós convidamos você e queremos te incentivar a ler Gênesis 24, porque de lá nós podemos tirar vários pontos além desse que nós falamos. Outra coisa que vale ressaltar aqui é que a pessoa que nós vamos casar, nós vamos ter filhos, e isso é a nossa geração. É por isso que é tão importante nós sabermos a pessoa com quem nós vamos casar. É por isso que é importante nós conhecermos, nós sabemos qual é o nosso propósito e qual é o propósito dessa pessoa e ainda mais, qual é o nosso propósito juntos, entende? Por isso que nós devemos buscar na palavra, buscar o Senhor e conhecer os sonhos e as vontades dele para nós, pois a nossa geração depende disso, tanto para algo bom quanto para algo ruim. Tenha sabedoria nas suas escolhas. E também não seja precipitada, igual a gente viu, não adianta você querer ir logo super a pote, né, achando, pai, Deus me mostrou uma menina, nossa, tem tudo que eu pedi, que foi o que o servo, ele viu que Rebeca tinha tudo que ele tinha pedido, mas ele não foi falando, Rebeca, vamos, Rebeca, vamos precisando ir rápido. Não, ele observou. Ele conheceu a família, ele viu como ela se comportava. Então, seja muito sábio em relação a isso também. Observe, sabe? Não seja desesperado ou desesperada. Mas peça sabedoria pro Senhor para você saber se aquela pessoa ela vai ter algo para somar no teu propósito. Isso. E se Deus já te mostrou alguém, tenha paciência, procure conhecer, assim como o servo fez com a Rebeca. Se você ainda não tem alguém, então continue buscando. E saiba que tudo tem seu tempo. Então é isso, meninas. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal. Compartilhe esse vídeo e mande pra alguma amiga que você lembrou dela. Segue a gente no nosso Instagram, que é @posicione-se, que a gente vai estar sempre postando. @posicione-se_, que a gente vai estar sempre postando algumas coisinhas lá, algumas frases. Se você também tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente lá no direct. Ou também, se você quiser deixar aqui nos comentários, pode deixar. É isso. Beijo, até a próxima. Até mais. Vinheta. Hora da vinheta. Olha a vinheta. Eu começo a tocar a musiquinha, né? É isso. Here's story in my mind. I think about you all the time. Nossa, deu calor? Hey! Posicione-se. Olhos fixos, objetivos alcançados. Teve um certo dia, Noelle se embriagou.
Então é isso, meninas. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Tem uma musiquinha tocando.